Agora, essa história do Neymar e do Gabigol, que está sendo muito falada, o que que você acha sobre Bom, tudo Neymar, isso? Ney, já tô com roupa de ir, né? Eu já tô com roupa de ir pra coletiva. Eu falo pros meus amigos que trabalham comigo, eu falei, vocês estão preparados pra passar vergonha nessa coletiva de apresentação, né? Porque eu não garanto se eu não vou chorar. Enfim, eu sou uma santista que eu não vi o Neymar em campo. Pelo Santos, pela seleção, sim. Eu fui em alguns jogos na seleção brasileira que ele jogou, mas pelo Santos não, porque foi a época que eu trabalhei no navio de cruzeiro. Sim. Então eu não vivi a era Neymar no Santos no estádio. Então eu não vejo a hora dele voltar. Eu sou muito, eu não tenho vergonha não, eu sou Neymar Mas Zete. e ele falou que ele volta se ele comprar o Santos, né? Não, não, Tem esse não. detalhe, não Não. foi? Então explica pra mim como que foi essa Nem história. tem como, sabe por quê? Porque hoje o Estatuto do Santos, ele determina que pode ser vendido uma SAF, Aham. mas o dono da SAF tem direito a 49%. Quem que vai querer uma SAF para não mandar? Ninguém vai injetar uma baita grana num clube e continuar tendo um presidente, um comitê de gestão para continuar Uhum. mandando. Então hoje se não mudar o estatuto, vai ser muito difícil alguém chegar e querer realmente comprar a SAF do Santos, entendeu? Você não acha que o Neymar consegue, Neymar pai, até no caso, consegue dar O uma quê? negociada nisso? Você... Mas isso, como que funciona? Aí teria que, o conselho teria que apresentar uma proposta e os sócios votarem, porque o Santos ainda é um clube associativo. Então é todo um trâmite. Aí o sócio vota para mudança de estatuto, e aí a partir do momento que muda, nem que seja, sei lá, 51% ou algo assim, Uhum. aí sim pode acontecer alguma coisa, Porque o Santos entendeu? precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. E ele precisa de Se atletas de vocês, alto se a gente rendimento. tivesse 3 anos atrás aqui, se falar, Carol, você é a favor da SAF? Eu era uma que ia falar assim, não. Hoje você é. Hoje eu ia falar, não, não sou a favor, o Santos é do seu torcedor, eu tinha muito isso dentro de mim. Hoje, vendo mais claramente o que está acontecendo, por exemplo, com o Botafogo, com o Cruzeiro, que você quer contratar? Vem. Tipo assim, você não tem grandes dificuldades de fazer uma proposta para um atleta Uhum. e montar um time competitivo. Tá, gente? Pode ser que o Botafogo seja campeão, pode ser que pipoque de novo, mas tá lá na parte de cima da tabela, tá brigando por Libertadores, tá na parte de cima do Brasileirão. Então, hoje eu já vejo a SAF diferente, eu já vejo ela uma maneira de profissionalizar o clube. E eu acho que é uma tendência muito forte Pode no ser, Brasil. pode ser. Então, eu acho que até esses times que têm pouco recurso É. hoje em dia é Que a hoje, saída vamos mais falar o que é fácil. verdade, hoje se a gente tirando Palmeiras, Flamengo, que são times que têm bastante Grande. dinheiro e É. tal, não tem outro que se sustente tanto assim, sem um bom patrocínio, ou tendo. Então, eu acho que é uma maneira de profissionalizar. Perfeito. E agora, vamos falar, já que estamos falando de dinheiro, da renovação do Luca Meireles, né? Foram 612 É. milhões, mas ele renovou até 2029. É muito bom todo esse trabalho, essa gestão. Uma das prioridades era voltar, porque a base do Santos ela sempre foi muito famosa pelos seus raios, né? Neymar, Rodrigo, sempre teve vendas muito boas, que a gente não sabe até hoje para onde foi esse dinheiro, mas isso é uma outra história. E a base do Santos estava muito socateada, então veio o Quaresma, Rodrigão, toda essa turma com essa nova gestão e estão fazendo um trabalho muito legal na base. E vendo pontualmente esses meninos de novo que podem dar ali futuramente uma baita grana pro clube. Muito bom. Bom, vamos continuar falando de renovações, de nomes, de quem fica, quem sai, quem vem, com Carol, após uma pausa. Nós estamos encerrando essa transmissão em todas as redes sociais, vamos continuar só no YouTube. Então, você já aproveita para nos seguir aí. Quem não segue, siga. Quem segue, vamos lá para o YouTube do Pod VIP, que nós vamos continuar esse papo com Carol Bernardi e tudo sobre o Santos por lá. Boa. Voltamos com Carol. Carolzita, vamos falar então de quem vem, quem fica e quem sai. Você sabe que eu odeio muito essa época do ano, né? As Época de janelas. janelas, eu
juro pra você, eu queria... Sabe aquela... Quando você vai fazer endoscopia, que você toma aquela... Que você morre, que você não dorme, sabe... Não sabe, acorda. então, eu queria tomar aquilo e acordar só no final da janela. Quem me dera. Quem chegou? Quem foi? Ah, tá bom. Beleza. É, porque o futebol acaba e o torcedor, ele fica ali na espera do campeonato começar. É. A imprensa, não. Não. É pior ainda, É. porque você tem muita especulação. Muita gente fala, vai tirar férias na hora que o campeonato acabar. Eu falei, gente, o que é isso? Que férias? Anotado, amor. É. E aí, na sua opinião, pelo que você está escutando, você é a minha fonte mais confiável Vamos lá. aqui. Bom, o Carille é o grande nome aí, né, das incógnitas. O torcedor tá muito apreensivo. Tem torcedor, é uma parcela menor, mas tem aquele torcedor que fala assim, o Carille merecia ficar. Porque todos os objetivos foram cumpridos, chegou numa final de Paulistão, subiu com o Santos, tem possibilidade de ser campeão, então ele merecia ficar. Mas tem a grande parte do torcedor Não quer, de jeito nenhum. A verdade é, o Carille, o contrato dele, ele tem uma cláusula que a partir do momento que o Santos tem um acesso para a Série A, o contrato dele é renovado automaticamente por mais um ano. Mas não necessariamente você precisa cumprir este contrato. Eu acho que tá meio que um braço de ferro ali, porque, pensa, você como funcionário, você sabe que se você for mandado embora, você vai ter uma multa ali de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, enfim. Não vai querer dar de bandeja essa multa pro clube, né? Ele não vai pedir para sair à toa. E o clube também tá meio que assim para pagar essa multa. Então ainda tá meio que um braço de ferro, é um grandíssimo ponto de interrogação que vai acontecer com o Carille. Fato é, o clube tem o plano B, C, D, o nome do Pedro Caixinha, que saiu do Bragantino hoje, é o que mais ferve ali, mas ainda Cuca é um nome que ainda ele é cogitado. Cuca em alguns clubes vai e vem, e sempre aparece. O Sampaoli, muita gente falava por muito tempo, mas como ainda o clube não tinha a certeza da Série A, o Sampaoli não queria dar resposta nenhuma, e agora ele fechou com o time da França, voltou lá para a França, onde foi muito feliz, enfim. Então, hoje, o que a gente tem, você sabe que futebol muda muito, né? Pode ser que amanhã o Pedro Caixinha já fechou com outro clube e tudo que eu falar aqui virou tudo fumaça. Mas hoje é o nome mais quente aí para assumir caso o Carille realmente saia. E os jogadores é muito de caso a caso, porque lá no comecinho do ano a gente falou, tá, beleza, o Santos montou um time aí para jogar a Série B. Quais são as condições? O que tem nesse contrato? E agora a gente está descobrindo que tem nesse contrato. Alguns com renovação automática, outros com metas a serem cumpridas. O torcedor não gostou muito, assim, da renovação do William Bigode, porque o William Bigode não é mais aquele William Bigode que jogou no Palmeiras, por exemplo. Já no Atlético Paranaense não era, depois foi pro Fluminense menos ainda. Ele foi muito importante, ok, em alguns jogos, mas ele não tem mais, não é mais aquele... É a idade, né, gente? O rendimento vai caindo. Vai. E outra coisa, eram as ferramentas que o Santos tinham na Exato. época para negociar na situação que estava. Então, subiu, beleza, mas não são as mesmas condições. Você tinha, para você subir, você tinha que garantir um elenco que fizesse por onde. Os que ficaram, renegociaram o salário, que tinha um teto ali de 350 mil. 350 mil hoje para o futebol, a gente sabe que não é nada, né? O Otero, por exemplo, você acredita que o Otero, um nome tão importante para o Santos, ele veio ganhando 50 mil. 50 mil não reais. Acredito. É o salário do Otero. Era o menor salário do elenco. E foi uma aposta, ele queria se provar que ele ainda podia, foi uma aposta do clube e tal, obviamente, é um cara que merece a renovação, corrigida por baita sinal. Gol de falta, não sei se vocês viram, um golaço ele fez contra o Coritiba, então é um cara que merece muito a renovação e com certeza vai multiplicar aí esses 50 mil por alguns zeros, né? Na casa dos 350 mil também entra o Patrick, né? Só que não, né? Tipo, o Patrick ganha mais que isso aí. E assim, ele não joga...
Ele não joga, se eu não me engano, desde o último jogo que ele entrou foi contra o Brusque. Ele foi em Joinville, ele jogou tipo 15 minutos. Na Vila Belmiro, o último jogo dele foi contra o Brusque no primeiro turno do campeonato. Ele nunca mais jogou na Vila Belmiro. Todos os jogos que ele entrou minimamente foi fora de casa, porque sabe que o torcedor ia vaiar ele. Então, assim, foi um péssimo negócio do E como que tá a dirigente. situação do contrato dele? Então, tem algumas cláusulas que, se eu te falar exatamente, eu não me lembro, mas, assim, para ele ficar, o salário dele não só vai aumentar, mas o Santos tem direito de compra por alguma meta, se o Santos subisse. Uhum. Ele tem que comprar o Patrick e ainda dar um bônus para o Atlético. Enfim, é um dinheiro Uma estratosférico salada, que vai para quem não joga, sabe? Ele é relacionado, é o melhor trabalho do mundo, que você ganha sem trabalhar, o do Patrick. Eu quero. Eu quero Santos também. me contrata? Eu quero também, quero muito. Agora, falando de salário estratosférico, aí a gente não pode deixar de citar de novo o Gabigol, porque já falou que não fica no Flamengo. É. Até então não tem nada assinado com o Cruzeiro, que era especulação, e nos últimos dias vem sido muito comentado a ida pro Santos. Você acha que o Santos tem para manter um Gabigol? Tem. Tem porque entra como um Memphis entra no Corinthians, por exemplo. Ele se paga sozinho. Eu não sei como seria, sinceramente, o Gabigol, ele, se você, dependendo do clube, dependendo da gestão, dependendo do técnico, ele pode se tornar um cara problema, a gente sabe disso. Uhum. Hoje, a gente tá vendo o que tá acontecendo nesse finalzinho de contrato no Flamengo. Foi pro jogo, meteu a camisa 10, então, assim, é todo um entorno do Gabigol que pode virar um problema. Mas hoje também no futebol falta aquele jogador decisivo. Aquele jogador sem mimimi, aquele jogador que vai provocar a torcida adversária. Que a gente via ali nos anos 90, 2000 com Viola, Paulo Nunes, enfim, todos eles ali, a gente via essa... O jogador é raiz, né? A gente via muito nessa geração, né? E que hoje a gente não vê mais. Hoje, se é a lei do ex, aí o cara fez o gol no ex-clube dele, ele respeita, não nem comemora e tal. Então, e o Gabigol não é assim, ele provoca, ele vai pra cima. Então, tem torcedor que quer muito a volta dele, tem torcedor do Santos que não quer. Mas eu vou falar pra você, uma coisa que eu não me preocupo é com relação a dinheiro, porque é um cara que vai se pagar, assim como uma possível volta do Neymar. Todo mundo fala hoje, mas tem noção, o Neymar ganha sei lá quantos milhões por dia. Se o Neymar volta hoje, primeiro de tudo, não é pelo dinheiro. Primeiro de tudo, ele volta para onde ele foi feliz. Ele volta para reencontrar o futebol dele. Ele volta para as raízes dele. Não é pelo dinheiro. E ele vai se pagar por todo o marketing que vai ser feito por trás. Ele vai se pagar. E aí entra a questão da construção do estádio aqui em São Paulo, que também tem sido falado. Eu acompanho que grande parte da torcida é contra, justamente por sair do local, de Santos mesmo. E outras pessoas pensando em receita, na conversão para o clube, seria muito mais vantajoso. Sim. Como que tá essa questão da construção? Eu acho que não tem a menor possibilidade do Santos construir um estádio em São Paulo. É muita coisa que envolve você tirar um estádio da sua cidade. E que talvez o torcedor não tenha muita noção disso. O que eu quero dizer? Quando você joga em casa, você vai ali fazer a concentração no CT, que está do lado já do seu estádio. Isso acontece com qualquer clube. Tá bem estratégico. Tá bem estratégico. Hoje, se o Santos faz um estádio em São Paulo, é como se ele jogasse fora sempre. Ele vai ter que gastar com hospedagem, a não ser que ele construa também toda uma parte hoteleira também. Então, é um custo muito gigantesco que talvez esses pormenores o torcedor não tenha tanta noção. Acho sim que o Santos tem que jogar mais vezes em São Paulo.
Todas as vezes que jogou em 2024, jogou no Morumbi, lotou o Morumbi, jogou na Neoquímica Arena, lotou. Só não fez esse jogo, não vai fazer agora contra o CRB no Palmeiras, por questão de show, né? Porque o Palmeiras não ia liberar a capacidade máxima. E aí, a hora que você fosse ver o quanto de ingresso liberado, com que o Santos ia gastar, não ia valer a pena financeiramente. Mas lotou os jogos que fez. Então, assim que o Pacaembu estiver pronto, o presidente já disse que o Pacaembu é a casa do Santos por 10 anos. Então, acho justo que tenha mais jogos em São Paulo por essa questão. Mas, se a gente for pensar na logística... então transfere o CT... Porque eu acho o máximo que todo mundo tem solução para tudo. Então, transfere o CT para São Paulo. Tá, gente, a gente faz o que com os funcionários do Santos? A gente manda todo mundo embora? Tipo...